A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é mais um culto online do Ministério Assembleia de Deus Redenção. A nossa congregação fica à rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente, em São Vicente. Os nossos cultos são cultos online, às quartas-feiras, 20 horas, e sexta-feira, também às 20 horas, o culto de doutrina. Nós temos também a escola bíblica dominical no domingo, culto online, às 10 horas da manhã. E à noite, no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto presencial e online. Então, quem pode ir, quiser ir, ninguém é constrangido a ir, tá? Temos esse encontro às 19 horas lá. E quem não puder ir, vai ficar no seu lar, participando do culto. Como eu tenho incentivado os irmãos e irmãs a fazerem na sua casa uma célula, né? Você convida aí os familiares ou pessoas do teu relacionamento aí, com todo cuidado, proteção, lógico. E quando for às 19h30 da quarta-feira, na sexta-feira, você entoa aí uns louvores, você ministra, alguém aí da casa ministra um louvor, ora, até as 19 horas. 19 horas entra a palavra do pastor. Então você tem um culto aí no teu lar, com louvor, com oração e com a palavra do pastor, que eu entro às 20 horas, sempre às 20 horas, e na quarta-feira e na sexta-feira às 20 horas. E também convidar para a escola dominical, onde se aprende muito, não é? Para estar aí às 10, que eu entro às 10 horas da manhã. Então também pode fazer aí um período de oração às 9h30, você faz um período de oração, canta aí uns louvores, e aí entra a palavra, o ensino do pastor. Tudo isso é algo importante. Deus vai se agradar e vai abençoar o teu lar, porque você está fazendo do teu lar uma casa de culto, como era na igreja primitiva. Lá não tinha templos, locais de culto, congregações aí de construção, né? Como diz, salões de culto. Não, lá era nas casas que o povo se reunia, orava, cantava salmos, né? Naquele tempo era salmos. Tinha alguém que dava um testemunho e depois entrava a palavra, né? Do ministrante lá, do pastor, do apóstolo. Então, você pode fazer isso no teu lar, e o teu lar se torna aí, nesse momento, né? Uma casa de culto. E Deus vai abençoar o teu lar. Custa fazer isso? Não. Todos nós devemos fazer isso aí. Então vocês têm tudo para fazer isso, tá? Tem tudo para fazer isso. É uma maneira de você estar trazendo pessoas para Cristo, trazendo desviados, pessoas não crentes, para aceitar Cristo aí no teu lar aí. Você faz aí o louvor, a oração, entra a palavra do pastor, no final faz o apelo, essa pessoa pode se converter aí no teu lar, você vai orar por ela, vai apresentar para Cristo. Olha só o quanto você pode fazer de bom que vai agradar a Deus, tá? Tudo isso é possível, é só querer, tá? Hoje nós temos aqui essa doutrina, ensino da palavra do Senhor, e que tem por título Coisas que Deus não deixa de fazer por nós. Veja bem,
coisas que Deus não deixa de fazer por nós. Nós temos o texto bíblico. Esse texto bíblico é simplesmente o texto-chave, a qual vamos discorrer aqui com outros textos bíblicos dentro dessa doutrina. E está aqui em Atos capítulo 14, no seu versículo 17, tá? Eu só vou ler esse e depois os irmãos acompanhem com a Bíblia aberta, porque eu vou citar outros textos, outros versículos para vocês acompanharem. Então, aqui em Atos 14, 17, que diz assim a palavra do Senhor: E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Essa passagem em Atos dos Apóstolos cita em Listra, né? Uma cidade ali da Ásia Menor, na Grécia, regiões da Grécia. E quem estava nessa passagem era Paulo e Barnabé. E nesse lugar, em Listra, tinha um homem que era aleijado dos 2 pés, aleijado de nascença, tá? Ele não podia andar. E Paulo foi até ele e, pelo poder da palavra, veja bem, ele não impôs as mãos, ele simplesmente mandou o homem se levantar na autoridade que ele tinha do Senhor Jesus Cristo. E ele mandou o homem se levantar, e aquele homem se levantou, para surpresa de todos aqueles que estavam presentes naquele lugar, do povo de Listra que estava ali acompanhando as atividades de Paulo e Barnabé, pelos discípulos, agora os novos convertidos que Paulo tinha ganho ali, pregando o evangelho. Então isso foi ali observado por todos eles. Agora, houve um problema ali. A reação da multidão. Teve a reação do homem que foi curado, lógico, com muita alegria, ele estava agora andando, era uma reação tremenda que ele estava ali experimentando. Mas houve também a reação do povo. Qual foi a reação do povo? A reação do povo, como era um povo, e aí na Grécia tinha, né, os panteões, tinha aqueles deuses, né, que eles adoravam, né, Mercúrio e Júpiter. Então eles entenderam, porque nunca tinham visto algo parecido, entenderam que Paulo seria o Mercúrio, né? Porque Paulo que falava mais, o principal portador da sua fala era Paulo, e Barnabé eles tinham como Júpiter, tá? Só que houve ali a reação do povo, mas também houve a reação dos apóstolos. A reação dos apóstolos não agradou a reação do povo. Por quê? Se os apóstolos tomassem para si aquilo, né, se exaltassem, se achassem, tudo ia ficar bem ali, com eles e com o povo, mas não com Deus, porque aí eles estariam negando a Deus, e a carreira deles estaria totalmente encerrada. Deus não os usaria mais, porque Deus não divide a sua glória com outrem. Então aquele que se acha, né? Tem muitos aí curadores que podem tudo e se acham, estão buscando a glória para si. Deus não divide a glória dele com outrem, tá? Cheio
curadores e homens da prosperidade famosos aí, né? Todo mundo corre atrás, mas estão buscando a glória para eles, se exaltam. A glória é para Deus. Então houve a reação dos apóstolos à multidão. Eles falaram, não. E aí Paulo começa a testificar e começa a falar, dá um testemunho. Olha, eu estou pregando, vocês, tudo aquilo que vocês recebem, quando se convertem ao Senhor, e mesmo aqueles que não se convertem, vem lá do céu. Deus, ele é um Deus teísta, não um Deus deísta. O deísta, dentro da filosofia gnóstica, é um Deus que criou tudo e foi embora, e largou a humanidade a seu bel prazer. Mas o Deus teísta, não, ele criou e se manteve junto, para sustentar a humanidade, para dar condições de sobrevivência à humanidade. Então, ele fala que ele beneficia a todos lá do céu, dando chuvas, em tempos frutíferos, porque a fauna e a flora dependem da chuva, né? E ele diz, enchendo de mantimento, enche de mantimento as suas dispensas, Deus abençoa a todos, e de alegria, porque vocês têm a alegria de ter as coisas, de ter as bênçãos, de ter todos esses benefícios na vida de vocês. E o povo não aceitou isso, o povo não estava querendo aceitar isso, simplesmente estavam furiosos porque eles rejeitaram essa honraria que eles queriam dar a eles, colocando Paulo como se fosse o Mercúrio, o deus Mercúrio, e Barnabé como se fosse Deus Júpiter. Então, a multidão ficou enfurecida. Embora testificasse Paulo do Deus Criador, então a multidão resolveu, instigados, veja bem, instigados, sabe por quem? Sabe por quem? Pelos judeus que tinham por lá, é que incitaram a multidão a apedrejar Paulo e Barnabé, e apedrejaram mais a Paulo, porque quem tomou mais pedrada foi Paulo, porque não cita aqui que Barnabé tomou pedrada, deve ter tomado, mas quem tomou ao ponto de ficar como se estivesse morto, e eles acharam que Paulo estava morto. Então, quando acharam que Paulo estava morto, eles debandaram. Bom, ele já morreu, agora vamos embora. Mas nem todos foram embora. Nem todos foram embora. Porque houve a reação dos discípulos, os novos convertidos que Paulo e Barnabé haviam ganhados para Cristo. Eram os recém-convertidos. E eles não foram embora. Eles ficaram ali, certamente orando, certamente ali intercedendo, porque eles não acreditavam que Paulo estava morto, embora parecia que Paulo estava morto. E foi nessa passagem aí, que é sempre bom lembrar, que Paulo, nesse período que ele ficou ali, desacordado, né, Deus deu a revelação para ele, foi levado aos altos céus, e lá ele viu coisas inefáveis, maravilhosas, que não era lícito ele contar, que não foi autorizado a contar. Então Paulo viu a glória de Deus, viu o trono de Deus, Paulo esteve lá, e em espírito, um arrebatamento de espírito. E quando nisso aí ele ganhou forças para logo antes da alva, antes do amanhecer, ele já estava de pé. E os que estavam com ele não o abandonou. Os recém-convertidos não o abandonaram, ficaram todos lá. Porque aqueles que têm um verdadeiro líder não os abandona. Não os abandona. Eles estão ali sempre intercedendo por eles. E assim eles fizeram. E assim todos esses que têm um verdadeiro líder, orem por ele, porque vocês não sabem
a carga pesada que carrega um líder, um pastor, que realmente prega a verdade, prega a palavra de Deus e é um inimigo ferrenho do diabo. O diabo nos tem como um inimigo ferrenho dele e ele faz de tudo para nos derrubar, usando de vários meios, usando de situações, usando de várias situações que acontecem, mas Deus está na nossa vida. Deus está na vida daquele que está realmente cuidando de um rebanho, e quando está cuidando realmente como Deus quer, ai daqueles que vão contra esse líder. Tanto pode ser crentes como os não crentes. Ai daqueles, principalmente os não crentes, tá? E principalmente também os crentes, que vão contra aqueles que realmente estão na direção do Senhor. Amém? Primeira coisa aqui, que Deus não deixa de fazer por nós. Ele não deixa de estar presente em nosso meio. Viu? Você que está aí na tua casa, está com a família, tá? Deus está presente aí. Você sabia que Deus está presente aí? Deus está presente aí. Tem anjos presentes aí? Tem anjos presentes aí. Mas Jesus, ele disse e garante isso. Todo mundo conhece esse versículo? Em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Tem duas situações esse texto aqui, e muita gente parte para uma situação só, mas tem duas situações. Tem uma questão de 2 ou 3 reunidos em discordância, em confusão, em conflito. Quando lemos o capítulo todo, você vai entender isso. Então, Jesus está falando nessa questão, para que não houvesse discordância entre eles, seja 2 ou 3, para que haver discordância, pelo menos tem que ter 2, porque um só não vai discordar com um só. Por isso que ele fala aqui de 2 ou 3 reunidos ou mais, se discordando, em conflito, brigando, com ciumeira, com rixosidade. Isso não estava acontecendo, mas Jesus já está prevendo que poderia acontecer. E então ele já alerta, olha, quando tiver esses conflitos, essas discordâncias, eu estou aí no meio de vós, e vou entrar com providência. Como também pode haver a concordância, que é o nosso caso, estamos em concordância. Vocês estão nos seus lares, estão aí ouvindo a palavra, estão em concordância comigo, estão em concordância com cada um de vós, a não ser que esteja havendo briga aí. Se tiver briga aí, Jesus também está no meio, ele vai agir. Mas eu creio que todos mundo estão aí em harmonia, estão em concordância, tá? Então, essa concordância, Jesus também está no nosso meio. Então, Jesus está aí no meio de vós, operando pelas operações do Espírito Santo de Deus, tá? Então, o culto, não importa se seja um culto de poucas pessoas, ou um culto com um grupo, ou humilde lugar, isso não importa para o Senhor, porque o culto não é um encontro de pessoas, viu? O culto aí não é um encontro de pessoas, mas é um culto de encontro de pessoas com Deus. Então é o nosso encontro com Deus. É o nosso momento de estar adorando, louvando e ouvindo o Senhor falar através da sua palavra, porque a sua palavra tem poder, e crendo dessa maneira, você que já fez da tua casa aí uma casa de culto, como eu tenho falado, se não fez, comece a fazer,
você vai ver diferenças acontecendo no teu lar. Porque fazer um culto, como eu estou ensinando para vocês, e vou reforçar, meia hora antes, chame pessoas já antes, pessoas do teu conhecimento, não vai chamar estranho, né, para entrar no teu lar, né? Hoje em dia não dá para isso, tá? E aí você ora com essas pessoas, fala, ó, vai ter o culto, o pastor vai pregar, nós vamos cantar uns corinhos aqui, aí canta os corinhos fácil, aí vocês sabem, e canta até as 20 horas. 20 horas, o pastor agora vai entrar com a palavra. Então você fez um culto completo. A tua casa vira uma casa de culto. Será uma casa, um lar abençoado, gente. O que eu estou falando é sério, não é para induzir vocês a nada, não é coisa de brincadeira, não. Coisa muito séria que eu estou falando para vocês. Porque eu estou dando aqui o modelo da igreja primitiva, a igreja dos primórdios, como era nos primórdios, viu? Então, ele não deixa de nos enviar bênção do céu, Senhor. E diz a palavra do Senhor aqui, em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Depende de cada um de nós querer desfrutar da vida através das operações do Espírito Santo. Ele foi enviado como consolador, auxiliador, advogado, conselheiro. Foi para isso que ele foi enviado, para cuidar da igreja, para cuidar da noiva do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a nossa cidade, ela está no céu, gente. Lembre-se, você não é um cidadão da terra. No sentido secular, com identidade, eles se identificam dessa maneira, mas nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidade está no céu, onde está o Cristo ressurreto, o Cristo que está lá à destra do Pai. Então somos crentes, espiritualmente somos crentes mesmo, cidadãos, se formos crentes espirituais mesmo. E estamos aqui na terra provisoriamente. A qualquer momento a gente sai desse corpo. O nosso espírito é liberto desse corpo. O nosso espírito está preso a esse corpo. A partir desse corpo se desfizer, ou morrer, ou vem o arrebatamento, que aí o corpo se desfaz, aí você já é um cidadão do céu por toda a eternidade. Você é um ser celestial. Aí você deixa de ser um ser terreno e passa a ser um ser celestial, tá? Com mais o poder do que os anjos, cidadãos dos céus. As potestades, elas veem a multiforme sabedoria de Deus, e Deus opera na sua multiforme sabedoria. E diz a palavra que até os anjos anelam perscrutar aquilo que está sendo pregado, porque eles não têm a revelação, eles precisam receber a revelação. Eles conhecem a palavra, mas eles não sabem o que Deus vai falar em cada mensagem, em cada pregação. E diz que eles anelam para escrutar. Então tem anjos ouvindo essa pregação. Tem demônios ouvindo essa pregação. Eles estão furiosos com essa pregação. Mas os anjos estão aplaudindo essa pregação. E honrando o nome do Senhor e glorificando o nome do Senhor. Porque quem traz a mensagem, o porta-voz é o pastor, mas quem está por trás da mensagem é o Espírito Santo do Senhor. Então a glória é para Ele. A glória é para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E essa multiforme sabedoria de Deus, ela é exibida pela igreja. Ela é exibida pela igreja, a igreja que é
comprometida com a palavra. Nós somos cristãos e o cristão ele tem que estar armado, e a nossa arma é a palavra do Senhor. E se você é um cristão que está armado com a palavra do Senhor, você tem que lutar. Porque nós somos dotados do poder do céu. Então, entenda uma coisa, você não é fraco, você é forte. Mas desde que você esteja nessa condição que Deus está mostrando para você. Nós possuímos a vida eterna. E somos participantes do reino dos céus. E somos temporários nesse mundo. Lembre-se disso. Mas enquanto estivermos aqui, temos que ser lutadores, combatentes. Somos soldados de Cristo. E Cristo não quer soldado insubmisso. Insubmisso. Cristo quer soldados submissos. Cristo deixa os seus comandantes, que são os pastores, para estar instruindo, orientando, equipando, através da palavra, para que você saiba e conheça as estratégias do inimigo, porque o soldado tem que saber a estratégia do inimigo e as armas que ele precisa para combater o inimigo. Então nós combatemos o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Outra coisa que Deus não deixa de fazer, Ele não deixa de fazer prosperar o nosso caminho. Em Josué 1,8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus deu para Josué e dá para nós a chave do sucesso. Qual era a chave do sucesso para Josué? Hein? Qual era a chave do sucesso para Josué? Não se apartar da palavra e meditar de dia e de noite. Era a chave do sucesso. E essa é a chave para o sucesso do cristão. Não se apartar da palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Tá? E, como diz, cuidar de fazer com tudo que está escrito. Significa seguir com retidão, com obediência e fidelidade às letras sagradas, os preceitos sagrados. Porque aí diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então era a chave do sucesso. Era esforça-te. Esforça-te. Esforça-te, cristão. Para de estar com palavras de desânimo. Para de querer achar: eu vou parar com tudo. Para com isso. Nós temos que seguir adiante. A nossa meta está adiante. Não retroceda, esforça-te. Essa é a chave do sucesso. Havia perigo à frente. Josué ia enfrentar grandes perigos, 7 nações cananeias, e o maior dos perigos ali, a cidade mais forte que ele teve que lutar foi Jericó, e Deus derrubou Jericó, as muralhas. Havia perigo na frente. Então o medo é um perigo. Então o crente não pode ter medo, porque é um perigo. Porque quando você demonstra medo, o inimigo ganha força sobre a tua vida. Crente não pode ter medo. Porque se no dia da angústia te mostrarem frouxo, a tua força será pequena. Crente não pode ter medo. Então ele deveria se esforçar e ter ânimo, que é algo que todos nós temos que ter, esforçar e ter ânimo. Quantas lutas já passamos?
Quantas adversidades já passamos? Nem todos suportariam. E Deus dá a prova até o limite de cada um tem o seu limite, mas não vai deixar de passar por provas. E quem tem um limite maior, a prova vai mais longe. Mas só que quando passa a prova, tu sai ali um gigante espiritual. Porque Cristo te colocou ali numa situação para enfrentar maiores adversidades, maiores lutas, maiores batalhas. Cristo está te preparando quando isso acontece. E fazer isso sem desviar. Ele falar para Jesus, não saia, não desvie desse caminho. Medita de noite, porque meditando Deus está falando contigo. Meditando na palavra, Deus está falando contigo, está te dando revelações. Entendeu? Não se aparte do livro da história, mas medita, não é só se apartar, ficar com a Bíblia e não ler, não meditar. Que aí, se você está com a Bíblia, mas não lê, não medita, está fazendo o que com a Bíblia? A Bíblia é para abrir e ler, viu? E meditar dia e noite, porque aí Deus vai falar através da palavra, tanto de dia como de noite. Então, toda a força de Josué, ela estava focalizada no plano de Deus. E o plano de Deus qual era? Que ele invadisse a terra e tomasse todas as nações cananeias para instalar ali, distribuir as terras para o povo de Israel, para cada uma das tribos do povo de Israel. Se ele usasse essa chave, ele venceria. Josué usou, mas com o tempo ele andou fracassando. Tanto que não deixou um líder. Por quê? Porque ele não persistiu nisso. Ele não seguiu a chave do sucesso. Por um tempo seguiu, mas depois ele foi esmorecendo. E o crente não pode. Temos esses exemplos para nunca nos esmorecer. A chave do sucesso é esforçar. Não se apartar da palavra do Senhor e meditar dia e noite. Aí o teu sucesso vem. A tua vitória vem. Viu? Outra coisa, ele não deixa de enviar provisão no tempo certo. Mateus 6,26. Olhe para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então o Senhor Jesus estava ali ensinando eles a não se deixar vencer pela ansiedade. Ansiedade de ter algo, de esperar algo. E aquilo acaba promovendo uma doença na alma, uma doença psicossomática. Então, quando ele fala as aves, significa que ele tem o cuidado para a provisão. As coisas muitas vezes podem estar difíceis, a provisão está curta no teu lar. Ore a Deus, que a provisão vem. Confie em Deus. Não fique murmurando. Não fique invejando, falando, o irmão tem, o pastor tem, e eu não tenho nada. Você está murmurando. Os murmuradores não entraram na terra prometida. Mas fique como Paulo falou, tem pouco, dá graças, te dou graças, Senhor, pelo pouco que eu tenho, mas Deus vai te colocar no muito. Quando ele fala também dos lírios, ele está falando do vestuário. Tem gente que se não comprar uma roupa nova, não vai nem para o culto, né? Eu quero uma roupa nova todo culto. Deus não está preocupado com a tua roupa nova. Ele está preocupado com as tuas vestes espirituais.
o teu interior. Se tem roupa, se não tem roupa nova, não esteja nem aí. Vá com o que você tem. Sirva a Deus com o que você tem. E ore a Deus que Ele vai providenciar. Que quando você menos espera, daqui a pouco você vai ter um monte de vestimenta aí que Ele vai tocar no coração de alguém. Viu? Deus toca no corações. Tá? Lembre-se sempre. Servimos um Deus teísta e não um Deus deísta. Viu? O deísta foi embora, largou todo mundo. E o teísta está conosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele que não nos desampara nunca. Agora, quando Deus fala isso, cuidado, que Ele vai cuidar, cuidado com o vestuário, Ele não está encorajando ninguém a preguiça, não, viu? Tem que correr atrás. E se esforça, você tem que esforçar para alcançar as coisas, não ficar esperando de braços cruzados as coisas acontecer. Você tem que tomar atitudes, tá? Então mostrou que essas coisas, elas podem, a falta não deixar que isso venha te trazer ansiedade, mas que você tenha confiança no Senhor, porque Ele é o Deus da provisão. Porventura, Deus não cuidaria dos seus filhos? Como diz a palavra, se o filho pedir pão, o pai vai dar uma pedra? Lógico que ele vai dar pão. Se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Não, ele vai dar o peixe. E o Senhor fala, se o pai cuida dos filhos dessa maneira, quanto mais o Pai Celestial cuida dos seus filhos, e nós somos filhos de Deus. Você, a partir do momento que você se converteu, você passou a ser filho adotivo de Deus. Adotivo de Deus. Até ganhamos a adoção final. Então, quem vive nessa ansiedade, olha os outros, né? Fica olhando as coisas que os outros têm. Quem vive assim se comporta como um pagão, como um incrédulo. E o crente não pode se comportar dessa maneira. E se comportando assim, é aí que não acontece nada mesmo. Mas se você muda e toma uma atitude que vai agradar a Deus, então a bênção começa a chegar na tua vida. A bênção começa a chegar no teu lar. Amém? Outra coisa, Ele não deixa de dar alegria ao nosso coração. Aqui, Salmos 16:11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Agora é para você alegrar o teu coração. Deus já exortou, já demonstrou, já instruiu, já orientou. Agora Deus dá um refrigério para você. Há delícias perpetuamente. Para nós, uma vida próspera espiritualmente. Porque as bênçãos que coube a Israel, que era bênção material, não cabe à igreja. E a bênção que cabe à igreja é bênção espiritual e não coube a Israel, porque eles falharam. Então nós temos uma prosperidade. Nós temos também vida longa, viu? Porque Deus, quando tem planos na nossa vida e nós vamos chegar no final, mas largamos os vícios, largamos as drogas, largamos o visível, quantos largaram tudo isso e se tornaram pessoas saudáveis, porque se continuasse do jeito que estava, já estava morto. Então, a partir do momento que largou tudo, né, começou a ter uma vida regrada, abençoada, debaixo das bênçãos de vida, então a tua saúde voltou, se recuperou, a família se tornou feliz, tudo isso mudou
no teu lar. Tudo isso acontece quando se tem Cristo na nossa vida e Cristo no nosso lar. Temos a plenitude do Espírito. Temos coisas que o mundo não tem, prazeres espirituais, de servir a esse Deus, de louvar esse Deus, de honrar esse Deus. Nós participamos da vida ressurreta do Senhor. Nós somos participantes da vida ressurreta do Senhor porque fomos ressuscitados com Cristo, pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo. O poder do Espírito Santo foi aquele que ressuscitou o nosso espírito que estava mortificado. E quando isso aconteceu, quando nós nos convertemos ao Senhor, estamos sendo transformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em lugar da morte, porque o mundo jaz no maligno, foi conferido para nós uma vida abundante no sentido espiritual. Nós sabemos que Cristo está à destra do Pai, e todos os remidos que somos nós, fomos remidos pelo Senhor. Estamos à destra de Cristo. Como diz em Tiago, toda boa dádiva, bênçãos. Dádiva é bênçãos do Senhor. Todo dom perfeito, dons espirituais, é lá do alto, que vem de lá, descendo do Pai das luzes, aquele em quem não pode existir variação, sombra de Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Deus continua operando. Deus está operando. Deus está operando aqui através dessa palavra. E se você crer e seguir as orientações da palavra, coisas inesperadas, mas boas coisas inesperadas vão acontecer na tua vida e dentro do teu lar. É só seguir. O que Deus orienta, Ele cumpre, porque Ele vela pela sua palavra para fazer cumpri-la. Amém? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo às 10 horas, nós temos a segunda aula. Está falando das Escrituras Sagradas, gente. Bibliologia, estudo da Bíblia. Lição 2, a inspiração divina da Bíblia. Esse é o tema de domingo, às 10 horas da manhã, pelo culto online, por live, que estarei ministrando, se assim o Senhor o permitir. E à noite, um grande culto presencial e online, a partir das 19 horas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus eterno e santo, a tua palavra tem sido ministrada, como assim me foi orientada pelo teu Espírito, Senhor. Crendo, Deus, que tu me usaste. Crendo, Deus, que desta palavra fluiu o poder. Porque a tua palavra é poder. E fluiu o poder em cada lar, em cada vida. E eu te peço, Senhor, que nos lares que tenham enfermidade agora, que essa enfermidade seja queimada agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder dessa palavra, porque Cristo é a palavra, Ele é o Verbo de Deus. Então, por esse poder, que toda essa enfermidade, esses lares que estão aí infectados, que sejam queimados, todo vírus, toda bactéria, toda peste, que seja queimado agora pela autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que saia desses lares agora, saia dessas vidas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus abençoe a todos os irmãos, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus abençoe.